mostrar como eu fiz 100 mil reais apenas com um dia de trabalho, mais especificamente 15 horas trabalhando aqui na frente desse computador que vocês estão vendo. E eu utilizei algumas ferramentas e eu vou fazer o passo a passo completo com vocês de tudo que eu fiz, né, pra gente chegar nesse resultado que realmente foi impressionante, e utilizei muito ao meu favor a inteligência artificial. Então vou te passar tudo detalhadamente nesse vídeo. Então aproveita, já deixa seu like, pega seu caderninho de anotações, vê esse vídeo mais do que uma vez, porque eu tenho certeza que é possível também ter esse resultado que eu tive. Antes de começar, só uma breve explicação rápida, né? Você talvez não vai conseguir ter esse mesmo resultado fazendo esse processo apenas uma vez. Você vai ter que fazer mais de uma vez. Eu mesmo fiz mais de uma vez. Por quê? Você vai entender o porquê no decorrer desse vídeo. Só que, como tudo na vida, não é fato que você, por ter trabalhado, por ter feito um bom produto, seja o que for, vai dar certo. É óbvio que existem diversos outros fatores. Então, quanto mais você repete o processo, maiores as suas chances de realmente ganhar 100 ou muito mais mil reais mais do que eu mesmo ganhei. Afinal de contas, vai também contar com a criatividade de cada um na elaboração deste tipo de produto, beleza? Então, sem mais delongas, já tô aqui com o meu chat GPT aberto no meu computador, e aí já é uma coisa de louco, né? Esse chat GPT aqui faz coisas maravilhosas. Se você souber usá-lo, então faz coisas mais maravilhosas ainda. O que a gente vai fazer aqui, né, gente? A gente vai elaborar um e-book. Aí você fala, nossa, e-book, coisa do passado, não sei o que. Não, calma. A gente não vai vender pelos meios convencionais, nem da maneira convencional, tá bom? A gente vai fazer todo um processo diferenciado na elaboração do nosso e-book, começando pelo tema. A gente não vai fazer um e-book sobre autoajuda, a gente não vai fazer um e-book sobre investimentos, sobre empreendedorismo, que é o assunto desse canal aqui. Não, a gente não vai fazer nada desse tipo. A gente vai trazer para o nosso cliente um e-book prático. O nicho que eu utilizei para ganhar dinheiro foi o de histórias para crianças dormirem, ou seja, aquelas histórias que o pai, o avô, vai lá e lê para a criança antes dela dormir. É um negócio prático, né? Porque para quem compra, que é o pai, o avô, para quem compra ali é um negócio muito útil, que é aquele momento que tem de afinidade com a criança, com o filho, com o neto, antes dele dormir, inclusive o incentivo para ele dormir. Isso é uma tradição muito que faz tempo, né? Uma tradição muito longa. Então, isso é um e-book prático. O que é um outro tipo de e-book prático? Livro de receita prático. O cliente quer um negócio ali que não é para ele pegar e ficar lendo. Não, a gente não é nenhum escritor best-seller nem nada do tipo. Não, pelo menos para esse intuito aqui, para a gente ganhar dinheiro de uma maneira mais rápida, a gente tem que oferecer algo que a pessoa veja de cara o valor prático, ou seja, vai utilizar aquilo, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. A gente está buscando algo como, por exemplo, uma história para criança dormir, um livro de receitas, um tutorial de marcenaria para você fazer um móvel, sei lá, coisa desse tipo, tá bom? Eu vou utilizar para a gente seguir exatamente o processo que eu fiz. Obviamente que não vou fazer com o tema que eu utilizei para fazer os meus e-books, mas eu já tenho aqui a ideia pronta na minha cabeça, e logo menos a gente vai para mais uma parte que é um grande diferencial, que é justamente onde a gente vai vender e qual que é a nossa estratégia de vendas. Mas até lá, vamos concentrar aqui no nosso e-book. Como que você vai fazer um e-book? Tá? Vamos lá. Você vai pedir ideias aqui pro ChatGPT. Eu já fiz isso, tá, gente? Então, pra ser bem sincero, eu não vou pegar uma ideia aqui do zero com vocês. Mas você vai simplesmente fazer o seguinte. Olá, vamos ser educados com a inteligência artificial. Me dê ideias para o desenvolvimento de um livro, ou seja, vai tentar ser detalhado. Você não vai falar livro para criança ideias, não. Para um livro com uma história boa para que pais leiam para seus filhos antes deles dormirem. Aí, faltou o N aqui, não tem problema, o ChatGPT vai responder pra gente. Vamos lá.
uma aventura em um mundo mágico. Em um mundo mágico, personagens fantásticos e tal. Aí ele vai responder aqui, a gente vai pedir detalhamentos acerca disso, tá bom? E eu vou dar algumas dicas depois para vocês na construção inteira deste e-book, tá bom? Um gato que aprende a fazer amigos ou uma aventura no florestas. Alguns valores importantes como amizade, coragem, empatia, contos de fadas, história de super-heróis. Eu já vou escrevendo aqui o próximo comando, tá? Eu vou falar assim: ótimo, ótimo. Agora me dê ideias de personagens. Eu já tenho um em mente. Que é um elefante. Elefante em algum tipo de aventura. Aqui ele fala aqui. Em um mundo mágico. Aí colou em um mundo mágico. Agora me dê ideias de personagens e suas características. Ótimo. E vamos ver o que ele vai responder pra gente. Enquanto isso eu bebo uma água. Um coelho aventureiro, ou seja, tá dando mais personagens pra gente. Aí você já vem aqui e fala assim: ótimo, mas desenvolva o personagem principal, o elefante. Isso aqui vai ser super importante, tá, gente? Outros personagens no decorrer dessa história, pela estratégia que eu vou contar pra vocês, de uma história de fato que vai agradar o seu cliente final, que no caso são os pais. Lembre-se, na verdade o seu cliente, né, são os pais. O cliente final é a criança vai ter que gostar. Mas quem que tem que gostar de verdade? Os pais. Isso é fundamental para a nossa estratégia de vendas que eu vou contar daqui a pouco. Tá bom, ótimo, mas desenvolva o personagem principal, o elefante. Quais características seriam interessantes para ele? É um processo que eu falei pra vocês, são 15 horas, ou seja, esse vídeo aqui também não vai ser o vídeo mais curto do mundo, naturalmente, né? Coragem, o elefante pode ser um personagem corajoso, que não tem medo de enfrentar desafios e perigos. Bondade, o elefante pode ser um personagem gentil. Ótimo, perfeito. Sempre seguindo essa linha. O que eu aconselho? Você não vai escrever um livro de receita sem nunca ter lido um livro de receita. Isso é bem claro, né? Isso é bem óbvio. Mas o que você pode fazer é justamente ler um livro para criança aqui antes de você desenvolver. Porque isso aqui está sendo muito útil para mim, mas minha cabeça de quem já escreveu esses livros para crianças e também a cabeça de quem já leu outros antes de começar a empreitada e entender o que é importante de fato para o nosso processo. Perfeito. Espero que essa ideia. Lembre-se que escolher características adequadas para a idade público-alvo. Olha, ótimo. Agora, reúna esse personagem principal com os outros personagens em uma história real voltada em uma história não real, uma história em um mundo mágico voltada para para crianças. Ok, para crianças. Por enquanto, só preciso dos outline ou títulos de capítulos referentes a introdução, desenvolvimento e clímax e conclusão com uma lição.
Ótimo. Aí agora você tá vendo que ele tá dando desenvolvimento, né? O desenvolvimento da história por meio de capítulos, tá? Olha só que coisa maravilhosa. Clímax, pra você que não sabe, o clímax mas é que o ápice da história, né? O ponto mais importante da história. Na introdução você pode apresentar o elefante perdido na floresta encantada, buscando por um... Perfeito. Indo super bem, indo conforme o esperado. Estou mostrando aqui justamente para vocês acompanharem o processo inteiro. Posso acelerar algumas partes aqui no decorrer da edição desse vídeo, tá, gente? Então, beleza. Ótimo. Agora, me escreva 2 parágrafos para o capítulo 1. Para o capítulo 1. Como você acha que seria uma boa introdução à nossa história? E aqui você vai ter que ler absolutamente tudo, por quê? Porque se ficar ruim, você vai ter que refazer, tá? Aí, nesse momento, ele ouviu um barulho vindo por trás, você vai ter que ler tudo para fazer o desenvolvimento da sua história. E eu vou te dar dicas de como você vai fazer isso aqui no decorrer desse vídeo. Maravilha! Você está vendo aqui que eles estão desenvolvendo? Olha, tá até criando um diálogo aqui, muito bom. Ficou ótimo. Mas consegue desenvolver um pouco mais essa introdução e deixá-la mais detalhada? Ótimo, é aqui, ou seja, vai adicionar aos nossos personagens características, vai adicionar adjetivos, vai realmente encorpar a nossa história. E, gente, você vai basicamente seguindo esses passos. Aí depois, a gente vai pesquisar assim, no capítulo 2, você vai lá, desenvolva o capítulo 2, desenvolva o capítulo 3. Você pode ir colocando guias, com a ajuda do coelho aventureiro que vira o seu melhor amigo, o perigo da caverna sombria. Aí você vai... Para cada capítulo você vai colocar uma dessas. Olha, agora me escreva X parágrafos para o capítulo 2. Agora me escreva X, Y parágrafos para o capítulo 3 e por aí vai. Você vai desenvolvendo toda a sua história, tá bom? Dessa forma, você vai seguindo esse espaço. Olha só, isso aqui é um processo que vai te demorar um pouquinho de tempo, mas olha só o tanto que já está ficando mais robusta a nossa historinha. Isso aqui já deu, por exemplo, algumas boas palavras, né? Então a gente já consegue desenvolver a nossa história a partir disso, tá bom? Então esse é um ponto muito, mas muito importante. Você vai repetir para todos os capítulos que a gente viu aqui esse mesmo comando, né? Que aqui ficou, consegue desenvolver. Você pode pedir aqui primeiramente 2 parágrafos para o capítulo 1 e depois você pode pedir para desenvolver mais, para simplificar, enfim. Você pode dar os comandos que você acredita que vai guiar muito bem a sua história. Só que o ChatGPT tem uma grande limitação, que é a seguinte: ele não vai te escrever um livro inteiro. Você vai ter que ir fazendo desse jeito que eu falei pra você. Você vai ter que desmembrar a sua história pro ChatGPT e ir fazendo as escritas. Depois você vai copiar isso aqui tudo e vai colar em um Word, tá? O elefante caminhar, você vai vir aqui tudo e vai colar em um Word. Então você vem aqui, ótimo. Só que o que acontece, gente? O que acontece? Colei aqui, por exemplo. Aqui a gente já tem... a gente vem aqui e a gente vem aqui. Tá, a gente já tem 284 palavras. É muito bom para uma pequena introdução de contextualização da história. Só que você vai ter que pensar que vão ter todos os outros capítulos e você vai precisar desenvolver melhor essa história. Por quê? Porque o seu cliente tem que estar satisfeito. Porque a nossa estratégia de vendas vai ser via Amazon. E nossa principal estratégia de impulsionamento do nosso livro são as avaliações. Então o nosso produto tem que ser muito bom. Isso aqui não é simplesmente um processo para você ganhar dinheiro fácil. Não, você vai precisar desenvolver a sua história de uma maneira boa, tá bom? E qual que é a principal dica que eu dou para vocês? Pensa comigo aqui, gente. Vamos lá.
você vai ter que imaginar uma linha do tempo, um destino final e criar obstáculos nesse destino, tá bom? E por que você vai ter que criar esses obstáculos? Porque os obstáculos são justamente os percalços da história até chegar no destino que você já pensou. Então, no final, eu quero que o elefante reencontre com a família dele, tá bom? Então, isso vai ser muito importante, que até ele reencontrar, tenha história, renda história. Porque, pensa com a cabeça do seu cliente. Se você escrever uma página aqui de um e-book de uma história para a criança dormir, o pai não vai ficar satisfeito. Ele gastou dinheiro e só deu para ler em um dia para o filho dele antes de dormir. Ele não vai ficar satisfeito, ele não vai avaliar bem o seu produto. E é fundamental que você tenha boas avaliações, porque assim o seu livro vai subindo de escala lá dentro da Amazon e você começa a ter vendas organicamente. Então, eu tô aqui do nada, tem venda. Por quê? Porque foi direto da Amazon. Não investi em anúncio, não fiz nada relacionado a isso. Então, é fundamental que você desenvolva a história, dê uma cara boa ao livro e que você, de fato, tenha um bom produto em suas mãos. Porque a estratégia não vai funcionar se seu produto não for bom. Lembre-se disso, tá? E uma coisa que você deve saber que é muito importante para uma história, para uma criança antes de dormir, você deve saber o que é, né? Você deve saber o que é. Que são imagens. É fundamental que o seu livro tenha imagens. E para tal, eu vou utilizar o Midjourney. Só que o Midjourney você vai dar os comandos em inglês. Então eu já coloquei aqui, para caso vocês tenham interesse, não tenham domínio de inglês, já deixei até aberto aqui o Google Tradutor com o nosso texto. Eu quero um elefante feliz estilo Pixar com olhos brilhantes, que é personagem de uma história infantil. Vim aqui, colei esse comando e olha o que veio pra gente. Perfeito, não é? Muito perfeito esse elefantinho. Agora, o que você vai fazer, gente? Você vai vir aqui e você vai enviar esse elefante que você fez, ou o personagem que você queira. Eu estou usando, só pra deixar bem claro, eu estou usando o Midjourney pago. Então eu posso fazer quantas eu quiser. Se você não puder fazer quantas imagens você quiser, porque a conta gratuita tem um limite, você pode criar outra conta para ganhar mais limite, ou você pode fazer como eu, que simplesmente paguei para acelerar o meu processo sem gambiarra. Eu prefiro assim e o retorno é absurdo se você souber utilizar. Mas olha que elefantinho bonito, né, gente? Enfim, muito bonito esse elefantinho. Então você pode vir aqui, você copia a imagem, você vem aqui, cola a imagem e envia, tá? Bem simples, você vai fazer isso aqui. Eu tenho um servidor aqui no Discord justamente para conversar com o Midjourney e ficar aqui no privado. Enfim, você vai ver essa imagem aqui, você vai colocar um barra, você vai colocar um imagine, aí você vai colocar assim, tá? Você mete aqui, você coloca aí. Não, calma. Não foi certinho não. Você coloca imagine. Você vem aqui, ó. Imagine, você coloca esse elefante, aí você escreve aqui, vamos lá no Google Tradutor, tá, gente, para não ter erro. Esse mesmo elefante esse mesmo elefante da imagem, só que atravessando um rio em um cenário de natureza, mas com alguns elementos mágicos. Olha só o que está saindo. Vamos lá. Enviei. E aqui vai demorar um pouquinho, tá, gente? Então, eu volto daqui a pouco. Aí aqui a gente já conseguiu algumas imagens. E, na verdade, isso aqui é bem simples. Esse V1, V2, V3, V4 é para você fazer versões diferentes dessa primeira imagem, versões diferentes dessa segunda imagem, versões diferentes dessa terceira imagem, versões diferentes dessa última imagem. O que acontece aqui? Não foi exatamente o mesmo elefante. Então, o que você faz para ele colocar esse mesmo elefante nesse contexto? Você vai reescrever dando ênfase que é a mesma figura da imagem que foi enviada, tá bom? Então, eu vou utilizar isso aqui só de base. Eu quero a versão 1, aqui eu vou escrever a versão 1, só um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra versão. Vou até colocar a 2 que eu acho mais bonitinha pra gente dar sequência aqui, porque eu tô querendo até publicar
este trabalho. Óbvio que eu não vou fazer tudo, porque demoraria muito tempo, seriam 15 horas de vídeo, basicamente. Mas eu tô guiando vocês pelo passo a passo. Então, eu vou pegar e fazer várias imagens depois que eu já tiver minha história, porque aí eu vou saber exatamente, tem algum momento que o elefante atravessa o rio, tem algum momento que o elefante sobe numa árvore, enfim, eu vou saber exatamente quais vão ser as imagens. O que eu recomendo? Pelo menos uma imagem por página. Sim, dá trabalho, é uma imagem por página. Provavelmente você não vai conseguir com a versão gratuita fazer uma imagem por página, tá? Porque tem erros, igual eu falei pra vocês aqui, não é o mesmo elefante, etc. Existem alguns erros, só que por que é tão importante ter uma imagem por página? Porque você está pensando no seu cliente, que é o pai e a mãe. Então, ele quer ver uma coisa bonita, ele quer mostrar para a criança sempre, ler junto, mostrar as imagens, tá? Então, eu acho que é uma coisa muito importante. E, pra mim, valeu muito a pena ter assinado o Midjourney. Só que se você não quiser assinar, volto a dizer, você vai criando contas pra fazer mais... Pra você fazer... Aqui, olha só, nossa imagem tá pronta aqui. Pra você fazer... pra você acabar fazendo mais imagens em várias contas diferentes. É só ir criando mais contas, você pode fazer isso, tá? E eu recomendo também que você crie um servidor, porque senão fica uma confusão lá no Midjourney mesmo, no chat pra todo mundo, no chat liberado. E aqui é só pra você, só você ver e por aí vai. Então aqui a gente já tem mais uma imagem, você vai colocando essas imagens lá no nosso arquivo do Word, só para você ter uma base, tá? Só para você saber onde cada um vai ficar e encaixar com a nossa história, tá? Porque a gente não vai formatar por aqui, a gente vai formatar no Canva, tá? E aqui no Canva eu tenho esse template que ele é muito bacaninho, ele é simples, mas ele é muito bom. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Vamos voltar aqui e vamos salvar essa imagem só para utilizar de exemplo. Olha só o tanto que está pronto isso aqui. A gente colocou aqui o nosso elefantinho, e assim que ele carregar, a gente vai conseguir colocar ele de fundo. Olha isso. Aí não precisa nem de autor, nem nada do tipo. Aqui aí depende da identidade visual, mas a gente pode colocar alguma coisa do tipo. O elefante Elias, o elefantinho. Opa. O elefantinho, você vem aqui. Elias. Coisa assim, é óbvio que eu desenvolveria muito mais essa capa, mas estou apenas ilustrando para vocês. Inclusive, caso vocês tenham interesse, eu posso deixar esse template, tá? Porque esse template é bom porque ele acaba que vai ter muitas imagenzinhas, tá vendo? E você, obviamente, vai aumentando essas letras, porque o propósito do livro não é ser um livro técnico, mas é um livro recheado de imagens e que você vai progredindo com a história para a criança dormir. Lembre-se sempre do seu público, porque se o seu livro não for bom, ele não vai vender. Bom, aí você tem sua história, você vai simplesmente copiando aqui a sua história, tá? Aqui tem os títulos dos capítulos, então você vai colocando os títulos do capítulo igual o ChatGPT colocou pra gente, ou você pode colocar um pouquinho mais, com mais animação, né? O capítulo 2, o encontro perfeito, o encontro com seu melhor amigo e por aí vai, tá? Aí você vai vir aqui, basicamente, e vai colando, tá? Título do capítulo, você cola aqui, vai ficar maior do que tá, então você vai ajeitando, você abaixa aqui, você pode aumentar essa imagem, deletar isso aqui e por aí vai, né, gente? Então você vai encaixando. Você tá vendo que tá bonitinho esse template? Você pode utilizar esse template para você fazer o seu próprio. Vou deixar tudo certinho já para você, tá? Então, e aqui, por que isso aqui é interessante, né? Até eu tinha deletado aqui, mas eu não vou deletar não. Sabe por quê? Porque é muito interessante aqui de colocar lições, né, da página. Por exemplo, nada como ter um grande amigo em uma aventura, né? Olha só, aí isso aqui pode ser uma frase que marcou nessa página, você coloca aqui embaixo. Por quê? Porque isso é um diferencial para o seu livro. E por quê? Porque o seu livro tem que ser bom, tá? Volto a dizer porque isso é muito importante. Beleza. E aí, olha só isso aqui, gente. A gente vai acessar a Amazon aqui, por exemplo. Eu tô com a Amazon aqui no meu livro de verdade, daqui do canal de empreendedorismo, de investimentos. Este aqui é o meu livro. Você vai ver que ele tem boa avaliação aqui, 4.8 de 5. É um livro de verdade, publicado pela Alta Books, uma das maiores editoras aqui do país. Publicou também Pai Rico, Pai Pobre, etc.
Eu já mostrei para vocês em diversos vídeos o livro físico em si, mas você pode ver aqui que ele tem uma boa avaliação, né? Tem 32 avaliações, tá em 42, ou seja, está no ranking, tá em 31 em macroeconomia, 27 em auditoria, por aí vai. Ou seja, ele tá no ranking, as pessoas vão encontrar ele organicamente. E se você ver aqui, por exemplo, histórias infantis, por exemplo. Infantis. Ou história infantil só, seja que histórias infantis aqui. Olha, 180 histórias, R$10 aqui está sendo vendido. E olha aqui, a gente consegue uma avaliação melhor do que 4.6, entendeu? Olha só o tanto de avaliação que esse aqui tem, gente. Olha quem sou, ovelha. Tem 2.079 avaliações, tá? Aí você fala, nossa, isso é muito pouco. Ou seja, se tem 2.000 avaliações, pela minha experiência, no mínimo, do mínimo, foram vendidos 10.000. Só isso são R$25.000 para quem fez esse livro, tá? E se você clicar aqui, olha quem eu sou ovelha, você vai ver algumas características importantes para você utilizar de referência. Olha isso daqui. Esse cara ganhou no mínimo R$25.000. Não, cara, no mínimo do mínimo, tá? No mínimo do mínimo. Com 10 páginas de um livro. 10 páginas. O que não vai acontecer se você fizer um livro melhor do que ele? Vai ter uma avaliação muito melhor do que essa daqui e você vai passar na frente dele e você vai ganhar mais dinheiro do que ele. Então é isso do que acontece. O meu e-book, por exemplo, eu não fiz aqui porque eu vendi em dólar, o que melhora muito o meu faturamento. Eu escrevi ele em inglês. Eu desenvolvi ele todo em inglês porque eu já pensei nisso. Mas se você não for um expert em inglês, não souber ler e escrever em inglês, começa aqui. Você vê que eu chuto que esse cara aqui fez uns 60 mil fácil, tá? O escritor desse livro, fácil. Eu chuto que ele fez uns 60 mil. Então, olha só o tanto que é uma coisa boba, tem 10 páginas do dele. Eu faço coisa muito melhor, tá? Eu prefiro fazer uma história desenvolvida, uma história mais legal do que um livrinho de 10 páginas, com mais imagens e etc. Então, imagina o que um livro melhor não pode fazer, o estrago que não pode fazer. Agora, como que eu faço para ter um livro igual esse aqui da ovelha? Olha quem sou, ovelha. Tá bom, como que eu faço para ter isso aqui, com essa mesma página aqui na Amazon? Simples, você vai escrever aqui Amazon KDP, tá? Então, você vem aqui, Self-Publishing. O que significa? Que eu mesmo posso fazer o meu login e publicar meus livros, tá? Então, publique seus livros com mais rapidez, ganhe mais dinheiro, mantenha o controle, publique livros digitais e impressos, comece hoje mesmo. Então, você vai vir aqui, você vai entrar, vai preencher todos os dados. Esse processo é chato pra caramba, na minha opinião. Eu até gosto de desenvolver as histórias, sendo bem sincero, eu gosto de escrever historinha, acho legal. É legal até pra criatividade. Mas essa parte aqui é chata, porque às vezes aí vai pedir uma coisa, vai pedir outra, mas é só ir pesquisando que você vai encontrar pra preencher tudo e ter seu livro publicado na Amazon. Depois que você tiver seu livro publicado na Amazon, você vai fazer o seguinte, gente. Primeiramente, você vai comprar com as contas que você tem na Amazon e avaliar o seu livro, tá? Só que só isso não basta, porque precisa ter outras pessoas comprando os seus livros. Inclusive, essa prática nem é uma prática correta segundo a Amazon. Então, você vai ter duas possibilidades. Você vai mandar para sua mãe comprar, para seu tio comprar, para sua avó comprar, para todo mundo avaliar na conta da Amazon. Não precisa ler, né? Óbvio que eles não vão ler, mas é só para comprar na conta da Amazon e fazer a avaliação. Depois disso, depois que você fizer a avaliação, o que você vai fazer é o seguinte: você vai impulsionar com R$100, mais ou menos, esse seu livro de histórias infantis. Por quê? Porque sempre quando alguém procurar por uma história para criança dormir, o seu livro vai estar lá e aumentam suas chances dele ser vendido. Consequentemente, vai ser um livro bom. Ele sendo um livro bom, vão ter avaliações positivas. Tendo avaliações positivas, ele vai ganhar ranking, e ele ganhando ranking, você vai vender organicamente. Você vai colocar a perna pro alto e depois vai começar a recolher o dinheiro, porque você trabalhou 15, 20 horas, seja o que for. Você trabalha então 15, 20 horas e consegue receber, sei lá por quanto tempo. Aquele livro da ovelha é de 2020. Então o cara tá recebendo dinheiro, vai fazer aí 3 anos, vai saber quando que ele publicou exatamente, mas vai fazer 3 anos que ele tá ganhando dinheiro por causa de um livro de 10 páginas. E é bastante dinheiro, igual eu mostrei para vocês. E quanto mais você repetir esse processo, se você pegar uma semana, você consegue fazer 6 livros, tá? Você consegue fazer 6 livros bons. Você vai subir todos os 6 livros bons. Eu te garanto que pelo menos um vai vingar se você seguir exatamente esse processo e tudo que eu falei no decorrer desse vídeo. Pelo menos um você vai conseguir. E não se atenha só a esse nicho, tá?
Eu acho que o nicho de livro de receita é um nicho um pouco complicado, tá? Porque tem grandes escritores, etc, etc. Grandes, não escritores, mas chefes. Então, procure alguma coisa, tá? Que não seja um nicho tão amplo assim e que seja prático. Fazer alguma coisa, desenvolvimento de alguma coisa simples, coisa básica, mas que vai ter utilidade prática para as pessoas. Inclusive, você pode vir no chat GPT e perguntar, me dê ideias de livros que vão vender muito na Amazon. E aí você vai começando a desenvolver. Eu acho que essa é uma maneira muito boa e diferente desses e-books que a gente vê de propaganda de Instagram e coisas do tipo. Realmente uma utilidade prática, vai ser muito bom para quem compra e também vai ser muito bom para você que vai fazer e vai conseguir vender. E, gente, o meu canal aqui é de investimentos, de empreendedorismo, né? Eu quero muito que você tenha dinheiro para começar a investir. Esse canal que eu costumo falar aqui também para todo mundo é que é muito um trabalho voluntário, né? De fazer com que vocês ganhem dinheiro. Eu ganho dinheiro com esse canal? Ganho, mas é muito pouco, é irrisório, assim. Pelo menos hoje, no tamanho que ele tá hoje, é um dinheiro que eu poderia parar de fazer e não ia mudar muita coisa na minha vida. É dinheiro que eu pego simplesmente inteiro ele e não faço nada. Eu invisto só. Não tenho nenhuma utilidade prática, assim, na minha vida, além da importância de investir, de adicionar nos meus investimentos, e eu vou mostrando para vocês aqui também. Então, esse trabalho aqui, ele é muito do fundo do meu coração para você também ganhar dinheiro. Porque qual que é o outro motivo que eu faria isso aqui? Eu tô te dando aqui de braço aberto para você, entregando aqui na palma da sua mão a maneira que eu ganhei bastante dinheiro, né? Então não tem outro sentido a não ser que eu quero que você também ganhe dinheiro comigo, tá? E ganhe dinheiro comigo, continue acompanhando os vídeos do canal, aprenda a investir e se torne um milionário. Porque eu tenho uma confiança tão grande de que é possível qualquer pessoa ganhar dinheiro. Eu tenho uma confiança tão grande nisso que eu fiz desse trabalho aqui, desse canal aqui, um trabalho voluntário de fazer com que muitas pessoas transformem de fato as suas respectivas vidas. Você está vendo que eu não estou oferecendo nesse vídeo aqui nenhum tipo de curso, nem nada, eu estou simplesmente entregando de mão beijada para vocês todo um conteúdo de muito valor, tá bom? Então, se você quiser descobrir outras formas de ganhar dinheiro na internet e de forma passiva, renda extra e trabalhando só no final de semana, vai ver esse vídeo aqui. Então é isso, deixe seu like, um abraço para você, até o próximo vídeo e valeu!